Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Angra em Revista. Este sábado, dia 27 de fevereiro, o segundo mês do ano está quase no fim. Connosco já o Presidente do município, o Professor Alan Menezes. Muito boa tarde, mais uma vez obrigado. Eu aqui agradeço. Câmara Municipal que nos últimos dias tem estado em destaque, nomeadamente também aqui nas nossas notícias, fruto das nossas últimas conversas, mas também na nossa imprensa, no Diário Insular, à conta de alguns destes projetos, alguns dos quais temos vindo a falar, outros, por exemplo, nem tanto, como por exemplo o processo das bicicletas, não é? E isso suscitou aí alguma curiosidade, então o professor quer pôr a andar de bicicleta, vamos lá saber. Este é um processo de oportunidade. A União Europeia financia em 85%, ou mesmo em alguns casos até mais, projetos que visem reduzir a pegada de carbono. É dinheiro disponível que obviamente a Angra tem toda a obrigação de ser proativo e saber aproveitar. E foi com esse objetivo que se apresentou uma candidatura que foi devidamente aprovada e agora trata-se de a executar. Não é que seja uma grande coisa, basicamente isto corresponde à aquisição de um conjunto de bicicletas, daquelas bicicletas que têm um motor a bateria, um motor elétrico. Para ajudar a subir. Para ajudar a subir, porque obviamente a nossa cidade não está para pedaladas, tem aqui umas ladeiras um bocado grandes, e portanto para ajudar a subir. E essas bicicletas é aquilo que nós estamos habituados a ver em praticamente tudo o que a cidade aí pela Europa adianta, ou seja, são essencialmente voltadas para quem visita a cidade, ou seja, quem chega de fora e quer dar uma volta por aí, portanto, tem a possibilidade, claro que não vai trazer consigo uma bicicleta, tem a possibilidade de usar essas, obviamente que algum de nós, que algum dia sinta uma grande vontade de... Mas no verão até é uma voltinha agradável que se faz, não é? Isso exatamente, tem essa ajuda elétrica a subir, melhor ainda. E portanto, alguém que sinta essa vontade, pois ficarão disponíveis. Creio que são 50 bicicletas ou qualquer coisa no género, que vão ficar distribuídas por um conjunto de pontos, que são os pequenos carregadores que estão colocados no passeio, onde elas encaixam e ficam a carregar e ficam disponíveis para quem as quiser usar. E ficam mesmo disponíveis de forma gratuita ou não, mediante aquilo tem ligeiro pagamento? É um pequenino pagamento, aquilo é feito através de o pagamento destina-se essencialmente a garantir que elas voltam ao sítio e que as pessoas não as deixam por aí. E aquilo tem que é um problema que, por exemplo, em Lisboa aconteceu muito, não só com bicicletas, mas até com aquelas trotinetas elétricas. Aqui no nosso caso, os paralelepípedos não são nada simpáticos para trotinetas, portanto optou-se pelas bicicletas, e elas têm um sistema que é controlado através de uma aplicação que é colocada no telefone e que a pessoa salta a bicicleta e aquilo depois tem um basicamente seguimento. Como já fazemos quase todos com os parquímetros, não é? Exatamente, é um sistema muito simples e que terá aqui no centro da cidade, nos sítios mais centrais, umas pequenas docas em que as bicicletas encaixam para carregar. Quando alguém as quer usar, pois usa a aplicação, ela solta-se da doca, a pessoa leva e depois deixa noutra qualquer. Ou seja, no fim do processo tem que encaixar num destes pontos de recepção, que creio que serão 9, que serão colocados aqui na zona urbana, em alguns sítios estratégicos. É muito isto, bem, portanto é uma coisa relativamente simples e sem grande... O que é bom de saber e é preciso que nós olhemos para isso, enfim, começamos um pouco a brincar com a situação, mas é importante que olhemos para isso exatamente nesta perspectiva da questão ecológica e ambiental e até do nosso bem-estar também. Sim, é a possibilidade nós de alguém... Nós estamos pensando que não demasiado comodistas, fazemos muitas vezes a rua de acesso só de carro, por aí fazer uma voltinha à Praça Velha ou subir ao Alto das Covas, enfim. Agora a voltinha à Praça Velha está mais difícil, mas pronto. Isto aí foi sufragado. Exatamente, para que não se dê muitas voltinhas na Praça. Mas a questão das bicicletas, pois tem essencialmente uma vantagem do ponto de vista de visitação. Praticamente tudo os europeus estão habituados nas suas cidades a ter isto, e quando nos visitam, e nós cada vez temos que pensar mais na retoma depois da pandemia, sentem a falta desse tipo de equipamentos, porque é um equipamento que é mais ou menos padrão, é standard em tudo o que é cidade, e portanto também vamos ter a mesma coisa, e quem nos vier visitar, pois pode usar as bicicletas e também os locais, quando entenderem, também o podem fazer. Muito bem. Presidente, nos últimos dias temos falado, enfim, da questão, nos últimos programas, do mercado, da central de caminhonagem, foram também, esta semana, conhecidos, digamos assim, em maquete, porque na rádio é muito bonito falar, mas ficamos só com uma imagem, enfim, muito sonora da coisa, fazemos a imagem na nossa própria cabeça, com este projeto também das bicicletas, com alguns projetos que foram esta semana lançados a concurso, como questões relativas à água nas 5 Ribeiras, no Espigão
Capão Velho, enfim, por aí fora. Estamos aqui a falar de um conjunto de investimentos de alguma monta, não? Não, estamos a falar do investimento normal em cada ano. Este ano os concursos estão a sair um bocadinho mais cedo, nós normalmente só fazíamos isto de abril, maio e junho, porque antes a libertação dos fundos para isso acontecia na Assembleia Municipal, em que se aprovavam as contas. Este ano é mais cedo, portanto, na sequência da reunião da Assembleia Municipal, que logo mais facilmente se comece também a tratar mais cedo, mas tem a ver com a atividade normal da Câmara, essas questões da água. Bom, o do Espigão tem a ver, há uma obra que até já uma parte já começou. Tem a ver até com o alargamento até ali daquela zona de estrada. Estão a fazer lá o alargamento da estrada, já em preparação para isso. O objetivo será reformar a rede de águas, que já é antiga, tem cerca de 40 anos, e fazer uma repavimentação daquela zona, ligando a zona que está já pavimentada de novo no início da freguesia de Santa Luzia, portanto, ao lado de Angra, com uma zona também da estrada que está pavimentada antes de chegar à igreja do Posto de Santo. Portanto, estamos a falar nesse troço entre as duas zonas pavimentadas de novo, que será agora pavimentado, e fica resolvido um problema. Nas Cinco Ribeiras é uma coisa bem mais pequena, que tem somente a ver ainda com consequências daquelas cheias do outro ano atrás, de 18, em que foi preciso refazer um conjunto de pontes de acesso às habitações ao longo da Canada da Ribeira das Cinco. No fundo, a regularização do abastecimento de água. O asfalto ficou muito degradado por causa das obras que se teve que fazer por causa das inundações e até por causa da própria água. E o que se vai fazer é repor esse asfalto nessas canadas, e ao fazer isso vai-se resolver também um problema de obsolescência da rede, que também estava muito antiga. Mas é uma obra comparativamente pequena, não? Duas temáticas que gosto sempre de abordar essas coisas consigo, porque, enfim, é sempre importante ouvirmos pessoas inteligentes e que pensam pela sua cabeça, e portanto não tem nada que agradecer, foi de bom grado mesmo, Presidente. Mas que não tendo diretamente, enfim, interferência da Câmara, tem imposto o Angra do Heroísmo na boca do mundo. Um deles tem que ver com o processo da incineradora. Já aqui há uns meses atrás falámos sobre isso, e esse processo da incineração em São Miguel ou não, da vinda para cá ou não de resíduos, temos ou não temos capacidade para poder abarcar tudo isso, se é ou não positivo transformarmos a terceira na capital do lixo dos Açores. Obviamente que nós não queremos ser capital nenhuma de lixo, e aliás a terceira distingue-se exatamente por ter é provavelmente a ilha mais limpa, e é provavelmente uma das regiões mais limpas do país. Nós, enfim, com a colaboração de todos os cidadãos e em particular das juntas de freguesia, temos a nossa ilha super limpa. Ela nunca esteve tão limpa. Limparam-se as ribeiras, limparam-se as matas, enfim, a nossa ilha felizmente está limpa e asseada. Quanto à questão do tratamento de resíduos, nós temos um equipamento que São Miguel muito quer ter também, que estão a lutar para ter. Mas é um equipamento que no caso que está já adjudicado, inclusivamente mas também com processos em tribunal, o que portanto pode provocar alguns dissabores. Tem sido um processo conturbado. Aliás, começou na mesma altura em que o nosso começou, a nossa incineradora já leva, creio que 5 anos ou 5 anos de bom funcionamento, e eles ainda estão nessa luta. Foi um daqueles processos em que nós felizmente conseguimos ter sucesso. O que acontece é o seguinte: o plano de gestão de resíduos dos Açores prevê a instalação de 2 incineradoras. Uma na terceira, que deveria tratar os resíduos não recicláveis de 7 ilhas, ou seja, dos grupos central e ocidental. E em bom rigor já faz isto neste momento, não é? Não faz exatamente isso, porque a Ilha do Pico mantém um aterro, não envia para cá, mas mas Santa Maria está a mandar para cá, não é? Santa Maria manda para cá. No plano que está em vigor, que foi aprovado também pelo Parlamento, havia 2 estruturas, uma da terceira de São Miguel, uma para 7 ilhas, outra para 2 ilhas, ou seja, para o grupo oriental, o que, grosso modo, dividia aqui a população o mais irmamente que é possível. Sim, e, portanto, isso permitiria... Não para incinerar a população, entenda-se, claro. Sim, porque não queremos fazer nada disso. O que acontece é que a produção de resíduos é diretamente proporcional ao número de pessoas, e, portanto, isto ficaria relativamente equilibrado, e é isso que se fez. Como a incineradora de São Miguel, nessa altura o concurso falhou e tiveram um conjunto de problemas de natureza técnica que levou a atrasos, estamos agora neste debate, que é um debate um bocadinho desnecessário. Mas pelo que percebemos da nossa parte, para termos capacidade para isso, ou pelo menos pelo que percebi de declarações recentes do novo Secretário do Ambiente, para recebermos o lixo de todas as ilhas, teríamos que fazer, no fundo, um upgrade da nossa própria incineradora. Ou fazer um investimento que não tem a ver com a incineradora, mas que é complementar. O que acontece é que nós, nesta altura, estamos a colocar na nossa incineradora um conjunto de resíduos, que são aqueles que recolhemos das casas. Esses resíduos, porque as pessoas não são perfeitas e nem toda a gente é cuidadosa na separação, trazem muito material que não devia estar ali.
Só para dar uma ideia, há dias que são 900 kg de garrafas que entram na incineradora. Obviamente o vidro não arde e, portanto, não devia ir para lá. Se quem passar ali junto ao aterro vai ver lá um montão de latas semi-queimadas. São latas que, obviamente, não deviam ter entrado na incineradora. Foram lá dentro e não deviam. Ou seja, é possível reduzir a quantidade de materiais que entram na incineradora se houver uma triagem prévia. E aí já não se está a incinerar os resíduos brutos, cria-se um outro tipo de material, chamado um CDR, o combustível derivado de resíduos, que é o resíduo devidamente catado e limpo. E isso é que depois é incinerado. Se nós fizéssemos é isso que depois gera energia elétrica. E resolve o problema dos resíduos que tinham que ir para a terra e não vão. Se isso fosse feito em São Miguel e na Terceira, aí reduzia-se as quantidades de resíduos a incinerar e já era possível que a nossa incineradora resolvesse o assunto do arquipélago inteiro. Mas para isso é preciso que haja este investimento complementar na parte da reciclagem e da separação, de maneira que só venha mesmo para Aliás, incinerar. há metas muito ambiciosas impostas por Portugal no âmbito da aplicação de uma diretiva ao nosso quadro legal. São metas que não são muito realistas e que não são sequer ambientalmente sãs, porque obviamente reciclar não é uma operação limpa. Pois, mas isso é aquela teoria que os políticos portugueses têm muitas vezes de querer ir além. Já fomos além da Troika, agora neste caso quisemos ir além das metas da União Europeia. E o que é que nós fazemos? Pegamos os resíduos e enviamos para um país pobre qualquer, em que dizemos que os vamos reciclar, depois fica lá amontoado, depois é arrastado pelos rios, vem parar aqui no mar a flutuar. É isto o resultado final. Cada lugar tinha a obrigação de tratar todos os seus resíduos, e uma das questões de justiça e acabar com esta hipocrisia pseudo-ambiental era realmente legislar no sentido de ninguém poder exportar resíduos, cada um tratar dos seus. Porque esta questão de pegarmos no lixo e dizer nós somos muito limpos e somos ambientalmente muito bons, pegarmos no lixo, mandamos para a casa do vizinho sem nos importarmos o que é que o vizinho vai fazer com isso, e claro que se nós enviarmos para qualquer destes estados aqui muito pobres da costa ocidental da África, como está a acontecer, ou se enviarmos para a Somália, como alguns como da Itália fizeram, sabemos que aquilo não vai ser reciclado, vai ficar lá amontoado. Claro que para nós não vai ser deitada a água ou coisa do estilo. Nós reciclamos, entre aspas, cumprimos a meta. Mas isto não é verdade. Todavia, e, portanto, voltando eu peço desculpa este desvio, mas porque isto é um assunto importante. A questão é que os resíduos, depois de tratados, deixam de ser resíduos, passam a ser uma coisa que no ambiente chamam CDR, um combustível derivado de resíduos, que são os fardos, que são feitos com uma maquinaria igual àquela que os nossos lavradores usam para fazer aqueles rolos de erva. Portanto, são os rolos que trazem esses materiais devidamente separados para serem incinerados. Se isto fosse feito na Ilha de São Miguel e na Ilha Terceira, já podíamos resolver o assunto. Mas para isso é preciso alterar o plano de gestão de resíduos e, portanto, é uma questão que o Parlamento tem que se pronunciar. Mas faz sentido numa altura em que São Miguel já tem esse processo adjudicado? Eu tenho grandes dúvidas sobre esta matéria e, portanto, é uma daquelas questões que eu preferia não me pronunciar, porque isto não é uma solução perfeita nem num sentido nem no outro. E, portanto, é daquelas matérias que os decisores e os meus colegas da Ilha de São Miguel há algo que importa aqui também esclarecer, que é a incineradora hoje é o mesmo bicho-papão das incineradoras de há 20 anos atrás? De maneira nenhuma. Há uns anos atrás, há umas décadas atrás, quando nasceu essa intifada anti-incineração, as incineradoras eram um forno em que se queimava lixo. Pronto, e deitavam fumo cá para fora, e tudo o que ia lá para dentro saía. Hoje, as incineradoras, como aliás podem ver pela nossa, há muita gente que julga que ela que não está a trabalhar. Pois, porque olha-se para a chaminé, não sai fumo nenhum. E quando sai não é fumo, é vapor de água. Ou seja, normalmente quando nós vemos aquele branco, assim, quer dizer que ela está fora nestes momentos, por uma razão qualquer, não está ligada à rede elétrica, e a energia que ela está a produzir tem que ser dissipada, transformada em vapor, que é libertado para a atmosfera. E é isso quando nós vemos aquele... Portanto, o impacto ambiental numa incineradora hoje em dia é muito reduzido. É de tal maneira que os países claro, do norte da Europa, e que são aqueles que maior empenho têm nas questões ambientais, uma Suécia, uma Noruega, uma Alemanha, tem incineradores normalmente perto do centro da cidade, de maneira a aproveitar a água quente para fazer o aquecimento dos prédios. Fazem distribuição de água quente, uma rede de água quente subterrânea que aquece os edifícios durante os invernos, que lá são mais frios. E, portanto, as coisas têm este significado, e, portanto, era bom que as pessoas olhassem para isto sem preconceitos e sem estarem a ficar presos em coisas que aconteceram num tempo que já não é o nosso tempo. Dogmas e, acima de tudo, lobbies hoje em dia, mais do que dogmas, até são muitos lobbies. São aqui alguns dogmas que era preciso as pessoas estarem esclarecidas. Felizmente,
a nossa incineradora tem tido um excelente desempenho, nós estamos a conseguir limpar a ilha, estamos a conseguir limpar terreno. E ela não está a queimar só, queimar aqui sempre a força de expressão, como é óbvio. Não, é queimar. Tecnicamente há de ter outro nome, nós estamos numa linguagem mais mas ela está de facto a queimar, porque é isso, ela está a queimar lixo velho também. Pois era isso, ou seja, também continuamos a retirar das bolsas, não é? Quem passa junto à incineradora, ou passa publicidade ao pé do restaurante da Nené, quando olha para o seu lado, para o lado da incineradora, vê ali uma obra a ser feita. Aquilo são lotes para o parque industrial que estão a ser feitos em cima de antigas bolsas do aterro sanitário, que já foram limpas. Exatamente. Ou seja, havia ali, começámos pela parte mais perigosa, que era o lixo que estava depositado ali dos tempos antigos, em que não havia bolsa, era mesmo na lixeira, era buraco, era feito um buraco e depois nós já conseguimos limpar esses buracos para ali fora, e aqueles terrenos que agora estão limpos estão a ser preparados para a instalação de empresas. Portanto, isso mostra o valor ambiental que a própria incineradora teve, e isso é importante. Todavia, professor, só mesmo para acabar esse tema, num circuito desses, onde se vier a ficar decidido que a terceira ficará com a responsabilidade de incinerar com essa responsabilidade de gerir o lixo de todas as ilhas, depois aqui a montante há um problema que tem que ver com os transportes, e há de custar caro trazer o lixo até cá, não? Bom, gerir o lixo não será bem assim, porque cada ilha tem que fazer a sua gestão. Sim, gerir no ponto final da coisa, sim, digamos. Exatamente. Eles só podem enviar para aqui os resíduos depois devidamente pré-tratados e transformados no tal CDR, que depois é aqui queimado, ou no caso das ilhas mais pequenas, como fazem agora. Portanto, os centros de processamento de resíduos em cada uma das ilhas têm que tratar os fardos, e os fardos chegam cá só modos de metê-los lá dentro. Ou então vir contentorizado, como acontece o lixo que vem neste momento da Graciosa, das Flores, das ilhas mais pequenas, que tem um centro de processamento de resíduos, em que catam tudo o que é reciclável e escolhem o que não é reciclável, é contentorizado num contentor especial, que é aqui depois esvaziado. Portanto, nós aqui a única coisa que fazemos é receber o lixo que depois devidamente pré-tratado e higienizado, para não termos nenhum problema. Nunca houve nenhum, e não haverá com certeza, se tecnicamente as pessoas tiverem os comportamentos adequados. Mas isso implica investimentos, e portanto agora é uma questão de escolha, mas cabe aos meus colegas de São Miguel decidir se querem seguir um caminho ou outro. Isso é uma matéria que eu acho que nós não nos devemos... E em termos de política de transportes também, eventualmente claro depois numa outra vertente é preciso decidir, não é? Mas isso é uma questão que vem a seguir, e é uma questão porque que até nós pode podemos ser... correr aqui um outro risco, que é, havendo de facto a construção da incineradora em São Miguel, com o circuito de transporte marítimo que está montado, o lixo passar a ser mais barato ficar lá, e nós perdermos este nicho de mercado, digamos assim. Não, isso é um negócio que dá emprego neste momento já a 30 e não sei quantas pessoas, e que gera 2 milhões e qualquer coisa de euros ao ano. E portanto estamos a falar... Para a Câmara de Angra? Para as câmaras, enfim, para todas, duas, enfim, para todas. No pós, é isso que é preciso justificar. Exatamente, e portanto estamos a falar de um negócio que é um negócio importante e que tem valor económico e que é bom para a nossa economia. Portanto estamos a falar de uma empresa... Aliás, o lixo sempre foi uma coisa que deu dinheiro, não é? Exatamente. Apesar de ser um lixo, mas enfim. E portanto estamos a falar de um negócio que é um negócio atrativo, tão atrativo que em São Miguel se quer que ele vá para lá, pelas razões que a gente conhece. Muito bem, mas agora a decisão final obviamente cabe aos municípios de São Miguel, que têm que autonomamente decidir o que é que acham que é melhor para o seu desenvolvimimento, da mesma maneira que nós aqui na Terceira ficaríamos com certeza muito desagradados se os nossos vizinhos de São Miguel tivessem a determinar o que fazer cá, pois claro, nós também nos devemos abster de fazer o mesmo lá. Portanto, eu não tenho nenhuma opinião nem nenhuma posição sobre isso. Os municípios de São Miguel decidirão aquilo que acharem melhor. Só mesmo para perceber, há pouco, quando lhe perguntei se tínhamos que construir uma segunda incineradora, digamos assim, ou fazer um upgrade, disse-me que havia 2 caminhos, mas depois acabámos por divergir. Bom, os dois caminhos possíveis são a construção de uma nova incineradora em São Miguel, ou a construção em São Miguel e na Terceira de instalações de pré-tratamento de resíduos que permitam maximizar a utilização da existente. Muito bem, portanto, são as duas só opções. A nossa incineradora seria capaz de tratar todos os lixos de todas as ilhas. Se eles estivessem pré-tratados. Isso, exatamente. Mas não de outra forma. De outra forma é porque a noção impossível. Com que eu fiquei, por exemplo, de uma visita que o secretário, e declarações que o secretário do Ambiente fez muito recentemente à Terame, foi de que seria preciso criar uma espécie de segunda incineradora ao lado daquela para poder receber resíduos de outros sítios, e isto levava-nos aqui a um investimento de maior monta, não é? Exatamente, mas isso é outra opção que também é possível fazer, mas isso é na hipótese de nós não pré-tratarmos os resíduos. Sim, recebermos aquilo em bruto. Mas isso não parece boa ideia, até porque o custo, e voltando à pergunta que eu não respondi há bocadinho, o custo de transporte é grande entre ilhas. Obviamente que os resíduos depois de pré-tratados, além de ser um volume muito mais pequeno, têm a possibilidade daqueles rolos serem trazidos em navios, por exemplo,
como estes dos TMG. Os TMGs. E aí podíamos ter um transporte mais económico e abríamos uma segunda via de ligação entre ilhas e dávamos também aqui a possibilidade de algum crescimento económico. Portanto, tudo isto são equações complexas, não há uma resposta única, isto não é uma daquelas coisas que se possa dizer que é assim e porque é assim. Pode ser assim, pode ser de outra forma, claro. E pode ser de muitas outras formas, e portanto tem que ser com racionalidade, e obviamente cada grupo de municípios tem que, com autonomia e com bom senso, decidir aquilo que é melhor. E, portanto, eu confio que os meus colegas de São Miguel tomarão as melhores decisões. O que queria aqui que ficasse completamente claro é que não há intenção de ninguém, como já vi escrito alguns, em transformar a terceira na central, enfim, do lixo dos Açores, nem isso será, apesar de tudo, um drama do ponto de vista ambiental, porque as tecnologias hoje em dia são completamente diferentes. Uma outra questão, Presidente, tem que ver não com um problema que nos diga diretamente respeito, felizmente, desde do famigerado ano de construção da Via Rápida, que nunca mais tivemos problemas de falta de água, apesar de irmos falando aqui desse assunto, mas um colega seu de universidade, o professor Cota Rodrigues, ainda muito recentemente defendeu também que deveríamos avançar, já não é aliás a primeira vez que ele publicamente defende esta teoria, para uma gestão integrada dos recursos hídricos na região. Isso faz região, sentido? Na ilha? Sim, por ilha, por cada ilha, porque isso depois são câmaras, são IROAs, são várias entidades também metidas aqui. Quanto a mim, criar estruturas de gestão interilhas, de maneira nenhuma, porque isso seria criarmos uma segunda EDA em cima de um setor que é nuclear e central para a gestão dos municípios. Portanto, isso deve ser liminarmente recusado. Questão diferente é a Câmara de Angra, a Câmara da Praia e as outras entidades que estão envolvidas na gestão da água. Quando diz outras, são assim tantas? Eu lembro-me só do IROA, por exemplo. Da a Força Aérea Portuguesa também gera água para a base, os americanos têm também furos. Ok, no nosso caso em particular há de facto há aqui 4 pelo menos que eu me lembro de imediato que estão envolvidos na gestão da água. Não faz muito sentido fazer assim, até porque a água não conhece fronteiras administrativas, a água não para na fronteira do Concelho da Praia, e agora não passo porque eu sou aliás o Porto Martins é abastecido por água que vem do Concelho de Angra e os altares e o Raminho estão a receber água que vem do lado da praia. Portanto, é possível partilhar e é possível fazer uma gestão conjunta. E eu creio que o meu colega tem toda a razão em dizer que seria muito mais eficaz nós gerirmos este recurso como uma estrutura única. Há um bocadinho esqueci-me da outra entidade, que é a EDA, que tem as 3 centrais hidroelétricas que também usam água. E elas estão a funcionar, foi feito um grande investimento, as pessoas devem ter reparado no novo tubo verde que desce de Murião para aí abaixo, e estas centrais estão neste momento a trabalhar. Quem estiver ali ao pé do jardim, houve um ruído de água a correr por debaixo do pavimento e que tem a ver exatamente com o funcionamento da central. Portanto, já me lembrei de 5 entidades que estão neste momento envolvidas diretamente na utilização dos recursos hídricos. E, portanto, era bom que houvesse aqui uma coordenação e que estas entidades juntassem e fundissem as suas operações, até porque às vezes... do ponto de vista prático, se pode operacionalizar uma coisa dessas? Uma proposta muito rápida seria passar a gestão da água, por exemplo, para a Teramp, que já é uma empresa intermunicipal. Ou manter a gestão da água como ela está em cada município, mas criar uma espécie de comissão coordenadora. Por exemplo, os municípios também têm competência em abastecimento de água à agricultura, não é? À atividade agrícola. O governo é que tem essa competência. No caso do município de Angra, nós assinámos um acordo com o IROA, que assumimos essa responsabilidade. Portanto, ou seja, no fundo, a Angra, a Câmara Municipal abastece a rede agrícola, que é uma rede também separada da rede de abastecimento público, não é? Parcialmente separada. Tem zonas em que são comuns, zonas que são separadas, e, portanto, nós, já no caso de Angra, já assumimos a gestão, a integração com o IROA, portanto, já estamos um passo avançados nesse sentido, e, portanto, e também a verdade é que a relação com a Praia da Vitória também tem sido boa, o que permitiu que nós, na zona em que temos mais disponibilidade, que é aqui o lado sueste, possamos alimentar a rede da Praia da Vitória até ali à zona de quase à entrada do Porto da Praia, e a Praia da Vitória reciprocamente, porque tem maior disponibilidade de água na costa norte, serve-nos até o Raminho. Sim, aliás, até agora a zona de Santa Luzia, por aí fora, está a vir buscar água ali ao Pico do Rocha, se não me falha, na zona da Água Alva, e portanto está a fazer esse investimento. Professor, muito recentemente recebeu a visita do novo secretário da Saúde. Um dos assuntos que teve em cima da mesa foi uma alteração ao PDM por causa da construção do novo laboratório de epidemiologia e biologia molecular da Ilha Terceira. Colocou também em causa, enfim, não foi colocar em causa, mas colocou em cima da mesa a questão também das saídas
medidas de emergência do hospital e tal. Sim. O que é que concretamente... Eu creio que houve um perfeito acordo entre ambas as partes, ou seja, da parte da Secretaria da Saúde há interesse, ainda bem que assim é, e eu folgo em saber, é daquelas boas medidas, no sentido de se criar um novo edifício para o laboratório e que obviamente deve ficar tão perto quanto possível do hospital claro. E deve partilhar ali um conjunto de estruturas que devem servir os dois lados e, portanto, há perfeito acordo aí. A zona por trás do hospital é a reserva agrícola, não há qualquer dificuldade em nós fazermos uma alteração, fazermos uma suspensão e, enfim, resolvermos o assunto, portanto, da parte da Câmara. E em termos de revisão mais ampla do PDM, está pensado alguma coisa ao nível da criação de novos arruamentos ou de outros espaços comerciais, empresariais, por aí fora? Infelizmente o nosso crescimento populacional não tem sido assim tão grande quanto isso e, portanto, neste momento não é uma questão essencial. Foi preparada uma revisão do PDM, que tem tido, enfim, alguns avanços mais lentos do que aquilo que talvez nós gostássemos, mas que se vai fazendo e do meu ponto de vista não se trata de uma questão muito urgente nesta altura. De qualquer maneira, estamos preparados para isso e ele está preparado, a revisão está preparada. A questão que o secretário solicitou é uma questão perfeitamente razoável e obviamente tem todo o nosso apoio, já estamos a desenvolver os... O que pode acontecer é afetar ali alguns agricultores, alguns empresários agrícolas que tenham terrenos ali eventualmente. Mas essa é uma questão que obviamente terá que ser a Secretaria depois a negociar a aquisição. O que a Câmara faz é ordenamento do território. Exatamente, claro. Portanto, essa é uma questão que depois tem que ser devidamente negociada. É outra questão que do acesso de emergência, é uma questão importante. Essa sim, não é de facto. Nós já tivemos um episódio, em 2015, aquelas cheias muito grandes que aconteceram, e durante ali um bom bocado de tempo, ficámos com o hospital isolado vindo daqui do lado da Praia da Vitória. Criou-se a ilha hospitalar. E ficou-se ali com uma situação que felizmente não teve qualquer consequência e conseguiu-se resolver com celeridade, mas admitindo que nós temos que pensar que estamos na região que estamos e corremos os riscos. Vale a pena criar uma segunda alternativa e a alternativa existe. E ela está basicamente lá, precisa apenas de ser asfaltada e arranjada, claro. De maneira a resolver-se. E portanto nós juntamos estes, porque estamos a falar no mesmo sítio do ponto de vista geográfico, no mesmo terreno e portanto vamos ver se conseguimos resolver estes dois assuntos em conjunto. Já que estamos a falar em questões, enfim, hospitalares, só uma pergunta relativamente ao antigo hospital. Continua ali aquele espaço, pelo que sei, já foi vendido, não é? O senhor já tem um conjunto de outros proprietários. O antigo hospital tinha ali um caminho que parecia que ia correr bem, mas veio o Covid e as questões de investimento na área turística arrefeceram bastante e, portanto, naturalmente... Então era mesmo para um investimento nessa área? Havia um conjunto de intenções nessa área que tiveram agora aqui uma pausa porque as condições também não apontam noutro sentido. Esperemos que a retoma que venha a seguir a esta crise permita que... De qualquer das formas, melhoraram-se ali alguns episódios que andavam por ali. Sim, neste momento... O problema são só as pombinhas agora mesmo. E mesmo as pombas têm estado bastante mais mitigado porque quem está a tomar conta do edifício tem feito o seu trabalho e as coisas estão, eu diria que estão bastante melhores do que ao que já estiveram. Contudo, a solução ótima seria a recuperação do imóvel e a resolução definitiva do problema, coisa que ainda infelizmente não foi possível. E há de demorar com certeza o tempo que tiver que ser, porque aquilo também é um edifício grande e portanto não se resolve de um dia para o outro. É um investimento grande e a verdade é que a nossa economia, particularmente na área do turismo, não está neste momento muito convidativa para grandes investimentos e portanto há aqui uma pausa natural neste processo. Vamos a ver quando é que acaba, também tem a ver com a maneira como o Covid progrida. Nós estamos numa fase muito boa, estamos basicamente livres de Covid. O Concelho de Angra está livre de Covid nesta altura. Sim, os dois casos, não me falha. Então, é uma pessoa que está internada no hospital e que, portanto, não... E que, segundo sei, até nem é de cá. Sim, nem é de cá. Foi evacuada. E está devidamente internado, portanto, não tem a ver com a comunidade, portanto, não há neste momento que nós saibamos nenhum foco na comunidade, o que é muito bom, portanto, dá-nos aqui outra segurança e acho que também fica aqui o meu agradecimento aos nossos concidadãos que tiveram um excelente comportamento que permitiu chegar onde chegamos. É verdade, isto resulta do esforço de todos também, essencialmente. E de facto é de louvar e de agradecer o esforço que toda a gente fez no sentido de conseguirmos chegar aqui e estamos bem, esperemos que isto não mude e que seja possível mantermos em saúde até termos vacinas, que infelizmente as coisas
nesse campo não tem corrido como nós gostaríamos. Mas... Sobre isso, e mesmo para terminar, uma das últimas determinações, já da semana passada, foi a reabertura de espaços culturais ao público, obviamente com as limitações e com o cumprimento de regras obrigatórias que continuam em vigor. Como é que está esse processo de reprogramação de toda a agenda cultural da Câmara? Nós estamos em plena reprogramação, resolvemos fazer aqui um período de espera para não arrancarmos e pararmos logo a seguir, para ver se esta situação se consolida ou não. Estamos a ver como é que as coisas evoluem. Se tudo se mantiver como está agora, nas próximas semanas retomaremos a atividade com presença de público. Nós temos mantido sempre a atividade. Sim, através dos formatos, dos novos formatos. Mas gostaríamos, obviamente, de voltar a ter públicos e vamos tentar voltar aí tão rápido quanto as condições permitam. Nós aí há uns meses atrás rapidamente voltámos a ter público e rapidamente voltamos a não ter. E para evitar esses episódios vamos manter aqui umas semanas de alguma acalmia para ver como é que as coisas evoluem e depois voltaremos então aos públicos. E isto é importante também por causa da questão das São Joaninas e por causa de tudo isso, e portanto nós temos que ir com alguma calma e com algum juízo para ver se conseguimos atingir os nossos objetivos e não temos algum desgosto de voltarmos para trás. Professor, muito obrigado mais uma vez por esse bocadinho. Foi mais uma vez uma conversa, enfim, muito interessante sobre os mais variadíssimos temas. Começámos em bicicletas, acabamos em espaços culturais, passamos por lixo e água inclusivamente, e portanto, mas julgo que acima de tudo o importante é sermos esclarecedores e combatermos aqui algumas ideias que, muito por conta destas novas ferramentas que a comunicação também vai tendo, especialmente as redes sociais, de repente gera-se aí um burburinho à conta de qualquer coisa, não é? E é importante estes espaços para irmos esclarecendo. Um abraço, marcamos encontro daqui por 15 dias. Obrigado, até daqui. Foi o Angra em Revista deste sábado. Bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.